Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Alô, amigos. No mês passado, o Congresso Nacional discutiu efusivamente a participação da internet nas eleições de 2010. Para discutir esse assunto, eu convidei o acadêmico de engenharia mecatrônica Tiago Tonial Tamer. Ele vai nos explicar a importância da internet nas eleições. O grande problema da internet é o anonimato. Muitos políticos brasileiros têm medo de receberem uma acusação e não poderem retaliar com essa acusação. Aqui no Brasil, esse controle ele é muito falho. Nos Estados Unidos isso é muito mais controlado. Lá nós vemos gente sendo presa por preconceito, pedofilia, com muito mais frequência do que aqui no Brasil. Então os políticos têm esse medo muito grande. O Obama fez uma campanha nos Estados Unidos praticamente a custo zero, porque ele pegou carisma com os músicos, com os artistas, todos eles fizeram músicas, cartazes e manifestações e divulgaram na internet, as pessoas passam de sites para outros. Aqui no Brasil não há isso. Recentemente eu vi o Serra fazendo um Twitter. O Twitter, que a gente sabe, é um microblog que a pessoa só pode digitar 140 caracteres. Isso não tem utilidade alguma, mas ele fez para entrar na moda. Também liberou em São Paulo, em todas as secretarias e estatais, o acesso a redes sociais, Orkuts. Por quê? Porque ele vê que isso é importante a comunicação. E ele está criando um controle para isso. Ele criou pessoas que gerenciam o Twitter, que gerenciam o Orkut, que gerenciam o Facebook. Então ele está um passo à frente nessa corrida da internet. Você tem um escritório de informática. Certo? Certo. O que você pretende fazer, por exemplo, o que o seu escritório pretende fazer, não é? Para ajudar a conscientizar, então, esses políticos a terem suas páginas? A política na internet ela está muito fechada ainda nas notícias e não só na divulgação. Eu trabalho hoje com divulgação de empresas. A gente sabe que o mercado privado ele é sempre um pouco mais à frente, ele busca, se arrisca um pouco mais. O político deve fazer a mesma coisa. O site de um político, um blog, um Facebook, um Orkut, um Twitter, vai sofrer agressões sempre. Por quê? Porque causa inveja, tem concorrência sempre em todo lugar. O que deve se fazer? Responder essa retaliação, fazer uma coisa organizada. Não é bem assim, eu não sou ladrão, como todo mundo gosta de chamar um político. Eu fiz isso e provei que não é bem assim. Então eu estou sentindo que a política no Brasil está sendo medrosa em não enfrentar a internet, em querer dizer, não, é proibido usar a internet para política porque a gente não pode saber quem xingou. Mas tem como verificar isso? É complicado, é claro. Tanto que é difícil prender um pedófilo que divulga fotos na internet, assim como vai ser muito difícil prender uma pessoa que falou mentiras na internet. Agora, o político tem que responder essa mentira com um punho firme e dizer, não é bem assim. Outras pessoas vão olhar aquela mentira, vão olhar a resposta do político e falar, poxa, ele respondeu, então eu vou confiar nesse site, nessa divulgação dele. Pois é, Tiago, essa seria uma forma muito interessante do político chegar bem perto do povo, já que isso não existe na prática, a não ser em período eleitoral. Isso é importante. Alguns políticos já prestam atenção nisso. Você acha que nessa eleição de 2010, eu acho que ainda não, mas nas próximas eleições, a partir de 2010, o político que não tiver completamente integrado à internet pode sofrer graves consequências? Olha, isso também depende um pouquinho do foco do político, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um político do interior do Maranhão, falando lá da nossa raiz, ele não vai prestar tanto de internet porque o foco dele simplesmente não usa internet. Agora um político aqui no Paraná, por exemplo, que a maioria da população já usa internet, ele provável que vai sofrer muito por não utilizar dessa tecnologia. O que é que vocês dois pretendem fazer a partir do momento que instalaram a empresa de vocês? A gente trabalha com programação. Então,
O site, pouca gente conhece o que é por trás dele, ele não é só uma imagem. Ele é como se fosse o motor de um carro. O que a gente olha num site é só a carcaça dele. Então isso é o trabalho para o designer, que também é muito importante. Então nós somos programadores, nós trabalhamos por trás do site, no sistema dele, na programação, no motor do carro, fazendo um exemplo. Então o nosso intuito é criar segurança, criar facilidade para que as pessoas usem a internet. Por exemplo, um político vai fazer um candidato, por exemplo, a vereador, vai fazer um site. E ele quer receber comentários no site dele. Agora, ele também quer verificar de onde vêm esses comentários, quem são essas pessoas. Ele não quer anonimato de forma alguma nos comentários, porque ele não quer ser agredido sem saber quem agrediu. Isso é possível de se fazer. Toda pessoa, quando se conecta à internet, tem uma identificação única. E toda pessoa, quando envia uma mensagem, envia também essa identificação única. E, por exemplo, eu posso dar o teu telefone no ar, então, porque todo mundo vai querer, né, saber. Porque tem muita gente que tem site que precisa identificar algumas coisas. Prefiro o nosso site. Ah, prefere o site? Então vamos dar o endereço do site do Thiago. O famoso TTT. Thiago Tonial Tamer. Nosso site é www.uou.com.br. O UOL, provavelmente já deve estar aparecendo aqui embaixo, é whow.com.br. Eu agradeço o convite de estar aqui, agradeço o convite de estar podendo falar com vocês. Não tenho medo da internet. Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui.